Olhe para a tela. A imagem é antiga, um pouco granulada, e no canto aparece 11:22:03. Eleutério Vargas caminha em direção à porta do porão, lanterna numa mão, chaves na outra. O boletim diz que naquela manhã ele abandonou o turno sem avisar. A luz da casa de máquinas se acendeu 2 minutos depois. Ninguém mais o viu saindo. Eleutério tinha 49 anos, 11 deles trabalhando como zelador do edifício Itacolomi, no centro histórico de Ouro Preto, a 2 quadras da Praça Tiradentes. Era conhecido pelo assovio que soltava ao subir as escadas e pelas balas de goiabada que guardava no bolso da camisa para as crianças do 3º andar. Naquela manhã, o problema era elétrico. O disjuntor geral tinha caído 2 vezes em 1 hora, e Bonifácio Teixeira, síndico do prédio havia 6 anos, pediu que ele checasse o quadro de luz antes que a energia acabasse de vez. Segundo o caderno de manutenção, Eleutério registrou sua saída para o porão às 11h21. 1 minuto depois, a câmera do corredor o flagra atravessando a porta de metal com a lanterna já acesa. Era de dia. O porão tinha 2 lâmpadas funcionando. Levar a lanterna para um porão iluminado não era do feitio de Eleutério. E também não era algo que alguém fosse notar naquela manhã. Havia 11 apartamentos sem energia e 2 moradores ligando para a administração a cada 5 minutos. O quadro de luz ficava no fundo, depois de um corredor de 15 metros com tubulação exposta acima da cabeça e um cheiro que os moradores sempre descreviam da mesma forma: metal úmido, embora não houvesse água correndo por ali. Eleutério avança com a lanterna apontada para o chão, não para a frente. Repare nisso. Ele não olha para a frente. Olha para o piso, como quem já sabe o que vai encontrar. A 3 metros do quadro, exatamente onde o corredor se estreita diante de uma porta de chapa enferrujada que ninguém no prédio se lembra de ter aberto, o feixe da lanterna se detém sobre algo no pó. Um instante. Eleutério se abaixa. A câmera, nesse exato segundo, perde um quadro. Só um. A imagem pisca, como um lapso, e quando volta, Eleutério já está se levantando. Ninguém no prédio associou aquele lapso a nada, porque ninguém percebeu naquela semana. Perceberam depois, muito depois, quando alguém teve um motivo para rever gravações antigas com outros olhos. O que a lanterna iluminou naquele segundo, antes do lapso, foi um rastro de pegadas descalças marcadas no pó de cal que cobre aquele trecho do piso há anos. O rastro saía da porta de chapa enferrujada e se perdia em direção ao quadro de luz, para onde Eleutério caminhava. Ele continuou caminhando. Foi a última coisa que a câmera registrou com nitidez. Teixeira, em seu escritório no 1º andar, ainda estava ao telefone com um morador furioso pela falta de luz. Quando desligou, olharam juntos para as telas da sala de monitoramento e a luz do porão já estava acesa de novo, funcionando normalmente. Concluíram que Eleutério tinha resolvido o problema e subiria em qualquer momento. Ele não subiu. À 1h30 da tarde, um menino de 7 anos chamado Beto, do 3º andar, desceu para buscar a bola no quintal de serviço e perguntou a uma vizinha se Eleutério já tinha distribuído os doces daquele dia. A vizinha disse que não, que o seu estava ocupado no porão. Beto respondeu algo que a vizinha só conseguiu lembrar com clareza meses depois, quando alguém voltou a perguntar. Disse que já tinha visto Eleutério parado junto à grade de ventilação que dava para o quintal, do outro lado, olhando para cima sem se mover. A grade de ventilação que Beto apontou não tem ligação com o porão. Liga-se a um duto de ar que, segundo a planta de 1981, termina numa saída sem saída, sob a caixa da escada. Ninguém deu crédito a um menino de 7 anos naquela tarde. Havia 11 apartamentos sem luz. Às 2 da tarde, o próprio Teixeira desceu. Encontrou o quadro fechado, os disjuntores na posição correta, a lanterna apagada sobre uma caixa de metal e as chaves do zelador, as mesmas que a câmera tinha mostrado em sua mão ao entrar, penduradas no gancho de sempre, na guarita, um andar acima. Ninguém levou aquelas chaves para cima. Nenhuma câmera registrou ninguém subindo com elas. Teixeira ligou primeiro para a ex-mulher de Eleutério, separada dele havia 4 anos,
mas que continuava sendo o contato de emergência na ficha funcional. Ela passou o número de Hortência. Hortência chegou ao prédio às 4h30, ainda de avental do trabalho numa marmitaria, e exigiu descer ao porão antes de falar com qualquer outra pessoa. Segundo o próprio relato dela, não sentiu medo ao entrar no corredor. Sentiu frio. Um frio localizado, segundo suas palavras, que tocava apenas a nuca e os braços, não o resto do corpo, como se viesse de um ponto fixo e não do ambiente geral do porão. Parou exatamente onde a câmera havia perdido o quadro naquela manhã, sem saber que ali tinha acontecido algo fora do comum, e foi justo ali que o frio se fez sentir com mais força, como alguém sente frio só na nuca e nos braços, e em nenhuma outra parte do corpo. Naquela noite chamaram a polícia. A viatura chegou quase 3 horas depois, o que Teixeira ainda não sabia, parado diante daquele quadro com o gancho vazio na outra mão. Era que a mesma frase com que redigiria o relatório naquela noite já existia. Quase palavra por palavra, num documento que ninguém no prédio tinha aberto de novo, havia 38 anos. Ele só descobriu isso 2 noites depois, e não graças a nenhum investigador. Ligando para meio prédio em busca do histórico elétrico do porão, Teixeira chamou seu dito Pacheco, vigia aposentado que trabalhara ali entre 1974 e 1989, antes do imóvel mudar de nome. Perguntou sobre a fiação antiga. Seu dito, sem que ninguém lhe pedisse opinião sobre mais nada, soltou uma frase que o deixou com o telefone colado na orelha por vários segundos além do necessário. Espero que não seja como aconteceu com o Amparo. Amparo Almeida. Zelador do então Edifício dos Mineiros, desaparecido em agosto de 1976 depois de descer para checar, nas palavras que seu dito ainda lembrava, um problema na casa de máquina. Ele não sabia muito mais que isso. Só que a administração da época guardou tudo numa pasta e nunca mais voltou a falar no assunto. Naquela mesma noite, Teixeira desceu ao depósito de arquivo morto que o prédio mantinha atrás da casa de bombas, no térreo, e encontrou, entre pastas de papelão manchadas de umidade, uma datada de agosto de 1976, com uma etiqueta escrita à mão. Caso Almeida. O documento de 1976 registra o desaparecimento de Amparo Almeida depois de descer para checar um problema na casa de máquinas. O boletim daquele ano usa a frase exata: abandonou o posto sem aviso prévio. O corpo nunca foi encontrado. O caso nunca foi reaberto. Presa por um clipe já enferrujado à última folha havia uma única fotografia em preto e branco. A porta de chapa. A mesma porta. 38 anos antes de Eleutério Vargas passar diante dela com uma lanterna acesa em plena luz do dia, 2 zeladores, o mesmo corredor. A mesma frase, quase letra por letra, separada por 38 anos. Na margem dessa mesma folha, quase apagada, alguém tinha anotado a lápis um nome e um ano. Poço fechado em 1953, em I. Casares. Ninguém na administração soube dizer quem escreveu aquela nota, nem quando. Hortência, irmã mais velha de Eleutério, registrou o boletim de pessoa desaparecida 2 dias depois do desaparecimento, na delegacia do Centro de Ouro Preto, já com a pasta de 1976 em mãos. Era a primeira vez em 11 anos que o irmão não aparecia para almoçar às 2 em sua casa. Segundo o depoimento que ela deu à autoridade, tinha falado com ele por telefone naquele mesmo dia, às 10h40 da manhã, 40 minutos antes do horário marcado na câmera. Eleutério disse que ia ficar ocupado com um problema no porão que já estava virando cansativo. Cansativo do que, se era a primeira vez que ele descia naquele dia, Hortência ficou meses com aquela frase girando na cabeça. Repetiu-a tantas vezes diante do delegado que ele terminou anotando-a, ao pé da letra, entre aspas, no inquérito O, delegado responsável pelo caso, segundo consta no próprio inquérito, visitou o prédio uma única vez. Examinou o porão durante 15 minutos, tirou 3 fotos do quadro de luz e encerrou a vistoria com uma observação dizendo que a área não apresentava indícios de violência nem de acidente. Não menciona a porta de chapa. Não menciona nenhum rastro no pó. O fotógrafo particular que acompanhou essa visita, contratado por Hortência 3 semanas depois porque a autoridade já não respondia às ligações dela, parou diante daquela porta tempo suficiente para notar que a tranca, enferrujada por fora como o resto da chapa, tinha o mecanismo interno limpo, sem um único ponto de ferrugem. Como se alguém a estivesse usando com regularidade, havia anos, uma semana depois daquela visita, Hortência pediu para ver a gravação completa do dia. Venceslau, o vigia de turno, aproximou uma cadeira do monitor velho, da sala de monitoramento,
O mesmo que zunia a cada poucos segundos, como se faltasse um parafuso em algum lugar. Tinha cheiro de café requentado e fio queimado. Hortência viu o irmão caminhar até a porta de metal 13 vezes naquela tarde, porque pediu que repetissem o trecho uma vez e outra, em busca de algo que sua cabeça ainda não sabia nomear. Encontrou na repetição número 11. O lapso. Aquele quadro perdido, bem na frente da porta de chapa, que ela apontou com o dedo na tela sem que Venceslau soubesse explicar nada. Isso eu já vi antes, disse Venceslau naquela tarde, quase sem pensar. Não soube dizer onde. Levaria quase um mês para se lembrar. Antes de seguir com o nome anotado a lápis na margem daquela pasta, vale a pena parar um instante em algo menor. No depósito onde Eleutério guardava suas coisas, no fundo do primeiro andar, suas botas de trabalho continuavam exatamente onde ele as deixou na última vez que as tirou para calçar as de borracha antes de descer. Ninguém as tocou durante meses, nem a administração, nem a polícia, porque ninguém teve coragem de decidir o que fazer com elas. Quando Hortência finalmente foi buscá-las, encontrou dentro da bota direita uma bala de goiabada, ainda na embalagem, que o irmão devia ter guardado ali para não perder na troca de calçado. Ficou parada com a bota numa mão e o doce na outra por um bom tempo, segundo contou depois, sem chorar, só respirando o cheiro de couro velho e piso de cimento que aquele depósito tinha, o nome anotado a lápis, End. I. Casares, a levou até um homem de 82 anos que vivia sozinho numa casa de taipa no bairro Padre Faria, a 15 minutos do centro. Irineu Casares, engenheiro aposentado da Companhia Real de Minas de Ouro Preto, responsável, nos anos 50, pelo fechamento técnico de vários poços de mina sob o centro histórico da cidade. Ouro Preto tem, sob boa parte de sua área central, uma rede de túneis e poços de mina escavados desde o período colonial e multiplicados ao longo do século XIX. Muitos ficaram sem documentação precisa quando a atividade de mineração diminuiu. Alguns prédios do centro foram construídos literalmente sobre bocas de poço que, no papel, já estavam fechadas com concreto. Casares lembrava do edifício dos mineiros. Lembrava porque ele próprio assinou, em 1953, o relatório de fechamento de um dos poços de ventilação que passava bem por baixo daquele terreno, anos antes de erguerem o prédio que depois se tornaria o edifício Itacolomi. Hortência bateu à porta dele numa tarde de outubro, sem avisar, com a fotografia de 1976 guardada num saco plástico para protegê-la da chuva que já começava a cair. Casares a deixou entrar, ofereceu um café, e durante quase uma hora falou de tudo, menos do que ela tinha ido perguntar. Falou do clima, da esposa morta havia 9 anos, de um cachorro que teve nos anos 60. Só quando Hortência colocou a fotografia sobre a mesa, voltada para cima, ao lado da xícara dele, Casares parou de falar por completo. Olhou para ela sem tocá-la durante vários segundos. Depois se levantou, foi até uma estante com potes de pimenta em conserva e, sem dizer nada, fechou a cortina da única janela da cozinha, embora ainda fosse dia. Porque alguém que assinou um fechamento técnico há 70 anos evitaria falar sobre isso durante uma hora inteira. E depois fecharia uma cortina em plena tarde? Não contou nada naquela primeira visita. Segundo relatou depois a um repórter de um site local que cobriu brevemente o caso, não tinha certeza se Hortência ia acreditar nele, ou se contar só ia machucá-la mais do que ela já estava. Mas concordou, 2 semanas depois, em mostrar a ela uma cópia que tinha guardado do relatório original de 1953, retirada antes que o arquivo completo da companhia de mineração fosse transferido, incompleto, para um acervo documental no Rio de Janeiro. Enquanto isso acontecia, no edifício Itacolomi, a vida seguia com uma normalidade que, meses depois, vários moradores teriam dificuldade de explicar. Os apartamentos continuavam sendo alugados. O elevador continuava quebrando a cada 15 dias. E alguém, em algum momento daquele ano, começou a reclamar de um som que subia do porão durante as noites, principalmente nas terças-feiras. Uma batida constante, como metal contra metal, que a administração atribuiu, sem investigar a bomba de água, Dona Amparo Marçal, moradora do 2º andar havia 22 anos, foi a primeira a descrever aquilo em detalhes para quem quisesse ouvir, o que acabou sendo quase ninguém. Disse que a batida sempre tinha o mesmo número de golpes. 7. Uma pausa. Mais 7. Nunca contou 8. Nunca contou 6. Um entregador de gás que ia ao prédio a cada 15 dias, sem nenhuma relação com os moradores ou com a administração, mencionou algo parecido sem que ninguém perguntasse diretamente.
Disse que, ao estacionar a van junto à grade de ventilação do quintal de serviço, nas tardes de terça-feira, às vezes ouvia essa mesma batida subir pelo duto antes de tocar a campainha. Pensou que fosse o aquecedor. Nunca achou estranho o suficiente para comentar, até que alguém do prédio lhe perguntou, depois que o caso começou a circular nas redes sociais. Aquilo ficou ali, como anedota de prédio, até que o processo civil que Hortência abriu contra a administração obrigasse a contratação, quase 2 anos depois do desaparecimento de Eleutério, de uma inspeção estrutural completa do porão. Algo que, segundo o próprio relatório técnico, não era feito desde a construção do edifício. O responsável pela obra se chamava Anselmo Quaresma. Conhecia o rumor do zelador desaparecido, mas não tinha dado muita atenção até sua equipe começar a quebrar a parede atrás do quadro de luz, seguindo instruções do engenheiro estrutural, que queria checar se havia rachaduras por umidade. Era quinta-feira, pouco antes do meio-dia. Um dos pedreiros, um rapaz de 22 anos chamado Jair, foi quem deu a primeira marretada na parede. Contou depois que o tijolo não soou como deveria soar. Não soou oco, como soa uma parede com vão atrás. Soou surdo, como se golpeasse algo forrado por dentro com tecido, ou com algo macio que absorvia o som. Atrás da primeira parede de tijolo, que segundo a planta de 1981 deveria dar direto na terra compactada, apareceu um vão de pouco mais de 1 metro de profundidade. Um nicho, fechado pela frente por uma segunda parede mais antiga, feita de um tijolo diferente, mais avermelhado e mais pesado que o resto da alvenaria. Jair parou de quebrar a parede assim que viu aquela segunda divisória. Disse que não quis continuar, que pediu para Quaresma se aproximar. Quaresma colocou a mão dentro antes de avisar qualquer outra pessoa, antes até de fotografar o achado. Foi isso que depois ele teve mais dificuldade de explicar, quando alguém perguntou por que não tinha documentado nada antes de tocar o interior. Dentro do nicho havia 3 objetos, dispostos um ao lado do outro, não amontoados, como se alguém os tivesse deixado ali com cuidado, e não jogado às pressas. Um relógio de pulso com a pulseira de couro já desintegrada, parado nas 11h38. Um documento de identidade queimado num canto, com o nome ilegível, exceto 4 letras, Lemeida. E uma capinha de celular, de plástico preto, com o logotipo de uma marca que mal fazia 3 anos vendendo aquele modelo no Brasil, um relógio dos anos 70. Um documento em nome de alguém de sobrenome Almeida. E uma capinha que não podia ter mais de 3 anos de existência naquele momento. Quem arruma objetos com cuidado dentro de um vão fechado com tijolo, em vez de simplesmente escondê-los? Isso significava que alguém, depois de Eleutério, tinha voltado a entrar naquele nicho. Ou que alguém nunca parou de entrar. Quaresma fechou a segunda parede naquela mesma tarde, sem que ninguém pedisse, e abandonou o contrato 2 dias depois. No relatório final, escreveu apenas que a área apresenta condições inadequadas para a continuidade da obra sem estudo adicional. A administração nunca contratou esse estudo adicional. Não por falta de orçamento, segundo declarou depois Teixeira. Por algo que ele preferiu não especificar diante da câmera quando perguntaram diretamente. Jair deixou a construção civil 2 semanas depois daquilo. Segundo 2 colegas dele, nunca mais trabalhou em nenhum porão desde então, nem mesmo em obras sem nenhuma relação com o caso. Até aquele momento, Casares já tinha mostrado a Hortência sua cópia do relatório de 1953. E o que dizia aquele documento era mais estranho que qualquer nicho com objetos de 3 décadas diferentes. Nesse ponto, qualquer pessoa que acompanhasse o caso de perto poderia montar uma explicação razoável. Ouro Preto está repleta de poços de mina mal fechados. De vez em quando algum piso cede, alguém cai, o corpo não é recuperado porque a rede de túneis é enorme e em parte está inundada. Isso explicaria a ausência do corpo. Explicaria o nicho, talvez uma câmara de ventilação reaproveitada com o passar dos anos por pessoas diferentes, sem nenhuma relação entre elas. Explicaria até a coincidência na frase dos boletins, porque é assim que esses documentos são redigidos no Brasil há décadas, sem que isso signifique nada além de costume burocrático. Essa foi, durante anos, a conclusão do próprio Casares. Até reler, com Hortência sentada diante dele na sala, a última página de seu relatório de 1953. A página que ele nunca entregou completa à companhia de mineração, porque o supervisor da época mandou retirá-la antes de arquivar o processo. Casares a tirou de um envelope pardo guardado entre as páginas de uma bíblia, não por devoção, segundo disse, mas porque era o único lugar da casa onde tinha certeza de que ninguém mais iria abrir. As mãos tremiam ao desdobrar o papel.
A chuva daquela tarde batia no telhado de zinco com um ritmo constante que, como Hortência se lembraria depois, em algum momento ela deixou de notar, como se toda a sua atenção tivesse ido para outro lugar. Aquela última página não fala de estrutura nem de ventilação. Fala de 2 operários que se recusaram a terminar de fechar aquele poço em particular, depois que um deles desceu para verificar a profundidade com uma corda e um sino de mineiro, como se fazia na época, e gritou para o fundo para medir o tempo do eco. O operário declarou, conforme Casares transcreveu de próprio punho, que algo lhe respondeu. Não um eco. Uma voz, segundo ele, que repetiu as mesmas 2 palavras que tinha gritado, mas num tom mais baixo, como de alguém parado bem atrás de sua nuca, e não no fundo do poço. O operário subiu naquela mesma tarde e nunca mais voltou a descer em nenhum poço da companhia. Pediu demissão 2 dias depois. Casares conseguiu falar com ele uma única vez, anos mais tarde, num funeral de outra pessoa, e o homem só disse uma frase antes de ir embora. Que a voz não tinha repetido as palavras na segunda vez que ele as gritou, mas na primeira, antes mesmo de ele terminar de gritá-las por completo. O supervisor daquela turma desceu no dia seguinte para acabar com o rumor entre os operários. Não voltou a subir. A companhia de mineração registrou seu desaparecimento com esta frase. Abandono do trabalho sem aviso prévio, é a mesma frase. 1953. Antes do edifício dos mineiros, antes do edifício Itacolomi, antes de Amparo Almeida e antes de Eleutério Vargas, Casares fechou o poço no dia seguinte, conforme lhe ordenaram, com concreto reforçado, e registrou oficialmente a profundidade, 42 metros. O que nunca anotou em nenhum documento, porque o supervisor desaparecido também não tinha anotado antes dele, foi o outro número que circulava entre os operários mais antigos da turma, que o som do sino, ao ser baixado com a corda até o fundo medido, demorava para que o eco retornasse quase o dobro do que corresponderia a 42 metros de profundidade. Casares fez o cálculo ele mesmo, naquela mesma semana de 1953, com um cronômetro de bolso e a velocidade do som que tinha aprendido na escola de Minas. O tempo medido pelo sino dava uma profundidade de pouco mais de 80 metros. O dobro. Refez a conta 3 vezes, pensando que tinha se enganado. Deu o mesmo resultado nas 3 vezes. Aquilo ficou sem explicação em 1953. Continua sem explicação até hoje. O que aconteceu depois no edifício Itacolomi tem uma parte administrativa e outra que nenhum documento resolve por completo. A empresa especializada que finalmente contrataram, pressionados pelo processo e pela atenção que o caso começava a gerar num site de notícias local, entregou um laudo geotécnico há apenas 2 anos. A equipe desceu com capacetes, lanternas de cabeça e um georradar montado num carrinho de rodinhas que praticamente não passava pelo corredor de 15 metros. Levaram 4 horas para abrir um buraco grande o bastante para introduzir uma câmera endoscópica além da segunda parede. A primeira coisa que aquela câmera mostrou, segundo o vídeo que a empresa entregou junto com o laudo escrito, foi terra solta e raízes secas. Depois, conforme o cabo avançava, a imagem começou a revelar uma abertura mais ampla do que a planta de 1981 permitia supor. O operador parou a câmera nesse ponto e, segundo consta no relatório, decidiu não avançar mais naquela jornada por risco de desmoronamento. Voltaram no dia seguinte com reforço estrutural temporário. A segunda jornada confirmou a existência da cavidade sob o porão, parcialmente desmoronada, conectada a pelo menos outro ramal de túneis, sem mapeamento preciso nos arquivos disponíveis do órgão estadual responsável pela mineração. O estudo não encontrou restos humanos. Também não descartou que pudesse haver algum mais adiante na rede, em trechos aos quais a equipe não conseguiu acesso. Um dos técnicos, antes de ir embora no último dia, baixou um microfone direcional pela mesma abertura, quase por curiosidade pessoal, fora do protocolo do estudo. Gravou 40 minutos. Segundo contou depois a um colega, em algum momento daquela gravação, entre o ruído de fundo do ar se movendo pelo túnel, escuta-se algo que ele descreveu como uma batida. 7 golpes. Uma pausa. Mais 7. Ele não entregou essa gravação nem à empresa, nem à administração. Disse que a apagou por engano ao transferir para o computador. Ninguém conseguiu confirmar se isso era verdade. O lapso na câmera, aquele mesmo quadro perdido diante da porta de chapa, continua aparecendo nas gravações atuais do prédio. Confirmou isso o atual responsável pela segurança, a um morador que perguntou diretamente, quase como anedota de corredor. Ninguém da administração deu uma explicação técnica. O fornecedor do sistema de câmeras
Consultado para esta repor vezes revisou o equipamento dua falha, que justifique uma perda de quadro sempre no mesmo ponto exato do enquadramento. Ponceslau. O vigia que viu o trecho junto com Hortência naquela primeira semana, finalmente se lembrou de onde tinha visto aquele mesmo lapso antes. Não foi numa gravação do edifício Itacolomi. Foi numa gravação de um comércio onde trabalhou 2 anos antes, a 6 quadras de distância, também no centro de Ouro Preto, também com um porão por baixo, também construído sobre um terreno que em algum momento pertenceu à mesma companhia de mineração. Nunca levou essa coincidência a nenhuma autoridade. Disse que não queria ser o louco que vê ligação onde não tem nada a ver. Quantos porões do centro de Ouro Preto terão o mesmo lapso diante do mesmo tipo de porta, sem que ninguém jamais tenha registrado isso num único processo? As pegadas descalças daquela fotografia de 1998 nunca foram relacionadas, em nenhum documento oficial, a nenhum residente ou funcionário registrado do prédio naqueles anos. E o documento queimado do nicho, aquele que dizia Lemeida, nunca pôde ser confirmado oficialmente como pertencente a Amparo Almeida. A família Almeida se mudou de Ouro Preto no final dos anos 80, segundo foi possível apurar para esta reportagem, e não foi possível localizar nenhum parente direto para um teste de comparação. Dona Amparo Marçal deixou de ouvir a batida das terças-feiras há mais ou menos 1 ano, coincidindo com a segunda vedação do nicho, ou deixou de contar sobre isso. Foi o que disse, entre risadas nervosas, quando alguém perguntou: Beto, o menino que viu Eleutério parado junto à grade de ventilação naquela tarde tem agora 16 anos e continua morando no mesmo prédio com os pais. Segundo contou há pouco tempo a um primo, ainda evita passar perto daquela grade quando sobe pela escada, embora já não se lembre bem por que começou a fazer isso. Só sabe que prefere o elevador, mesmo que ele quebre a cada 15 dias. Hortência Vargas continua morando na mesma casa onde o irmão almoçava todos os dias ao meio-dia. Guarda, segundo ela, o último saquinho de balas de goiabada que Eleutério deixou sobre a mesa naquela manhã, ainda fechado, numa caixa junto com a cópia que o engenheiro Casares compartilhou com ela antes de morrer, há apenas 8 meses, sem que nenhuma autoridade tenha voltado a tomar seu depoimento formal sobre o que dizia o relatório de 1953. O edifício Itacolomi continua habitado. Os apartamentos do 2º e 3º andar, os que ficam bem acima da antiga casa de máquinas, estão desocupados, segundo o último anúncio de aluguel publicado pela administração. Um anúncio que já não menciona o nome do prédio nem o endereço exato, apenas Zona Central, excelente localização. O quadro de luz continua onde sempre esteve. Atrás dele, a segunda parede de tijolo avermelhado voltou a ser fechada, agora com uma camada extra de concreto que o laudo geotécnico recomendou por segurança estrutural. Por nenhum outro motivo que conste por escrito que se sabe é isto. 2 zeladores de um mesmo prédio, separados por quase 40 anos, desapareceram depois de descer para checar o mesmo ponto exato de um porão construído sobre um poço de mina que um engenheiro fechou em 1953, sem nunca explicar por completo por que seus próprios operários se recusaram a fazer isso. O que não se sabe, o que nenhuma autoridade voltou a investigar formalmente, é o que existe atrás de um eco que demora o dobro do que deveria demorar, e por que a mesma frase burocrática, abandono sem aviso prévio, se repete cada vez que alguém desce aquele corredor e não volta. Às vezes basta viver perto de algo assim a vida inteira para começar a evitá-lo sem saber bem por quê. Como os poucos moradores que ainda lembram o nome de Eleutério Vargas, e que não descem mais ao porão do edifício Itacolomi nem quando a luz acaba. Algumas partes deste relato foram reconstruídas a partir de registros disponíveis e depoimentos de pessoas relacionadas ao caso. Certos detalhes não puderam ser verificados de forma independente. Este caso é fictício, construído com fins narrativos a partir de dinâmicas documentais reais.